a autoridade de Jesus para libertar os cativos das trevas. Eu sou a missionária Defran e eu quero compartilhar com você uma palavra de vida eterna, que está no livro de Lucas, no capítulo 8, versículos a partir do 26. O endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus invada seu coração. Aqui nós vemos que quando Jesus pisa naquela terra, o primeiro som não é de boas-vindas, é um grito que vem dos sepulcros. Ali vivia um homem entre os mortos, respirava, mas não vivia, tinha corpo, mas não tinha paz, tinha voz, mas não tinha controle. Ele carregava correntes quebradas nos pulsos e feridas abertas na alma. Ninguém conseguia segurá-lo, mas o verdadeiro cárcere não estava fora, estava dentro. E então Jesus se aproxima. Antes de qualquer palavra ser dita, o mundo espiritual reage. Os demônios reconhecem o que muitos homens ainda hoje insistem em negar. Jesus é a autoridade. Eles gritam, se agitam, se revelam, porque quando a luz chega, as trevas não conseguem ficar em silêncio. Jesus não grita, Jesus não luta, Jesus ordena. E a espiritualidade aqui é clara. No reino de Deus, a autoridade não vem de volume de voz, vem da natureza de quem fala. Os espíritos pedem permissão. Até o inferno sabe que não pode agir sem autorização. Não há nada que aconteça, seja bom ou ruim, em nossas vidas que não tenha permissão de Deus. E tudo tem um propósito com o Senhor. E quando aqueles demônios entraram nos porcos, aconteceu o que sempre acontece. O mal assumiu o controle. Houve desordem, correria, queda e a morte dos porcos. Mas o homem agora está em silêncio, vestido, assentado e lúcido. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele arruma as coisas, ele coloca tudo em ordem. E a primeira coisa que acontece é a paz reinar na vida dessa pessoa. O caos, os tormentos, as perturbações, elas saem. E antes, aquele homem gritava no sepulcro. Agora, ele descansa aos pés de Jesus. Assim é todo aquele que conhece Jesus, todo aquele que entende que Jesus Cristo é
a calmaria que se precisa para viver. Isso é espiritualidade verdadeira. Não é arrepio, não é espetáculo, é transformação profunda. A cidade que estava ali à volta ficou horrorizada com a perca dos porcos. Eles não celebraram a libertação daquele homem que não tinha mais vida. Preferiram o lucro à libertação e pedem para Jesus ir embora. Ele vai, mas deixa um testemunho vivo. E aquele homem, antes conhecido pelo terror, passa a ser conhecido pela graça de Jesus. E Jesus diz a ele: volta para casa, conta o que eu fiz. Jesus ainda atravessa mares, ainda entra em territórios escuros, ainda confronta o invisível, ainda liberta quem vive entre sepulcros emocionais. Jesus ainda quebra todo tipo de trevas. Jesus é a luz. Não podemos ignorar o reino espiritual. O reino espiritual é real por demais. Há muitas pessoas que vivem atormentadas, não têm paz, não se sentem bem, não conseguem ter uma vida produtiva, não conseguem ficar quietas, vivem atormentadas. E isso pode ser uma possessão demoníaca. É preciso convidar Jesus para entrar na casa, entrar na vida, porque Ele está ao nosso encontro todo dia, todo tempo, através da leitura da palavra, através de ouvirmos a palavra na voz de alguém, através da oração. E se Jesus entra, o que não é dele sai. Se Jesus fala, o caos se cala. O poder que o mundo espiritual maligno usa e usou na vida daquele homem para destruir, Jesus Cristo usou para restaurar. E Ele usa hoje também para restaurar a vida de quem crê nele. Não brinque com o mundo espiritual. Não normalize opressões, pecados ou cadeias espirituais. Só Cristo liberta completamente. Só Cristo governa o invisível. Só Cristo transforma sepulcros em testemunhos. Não dê lugar ao diabo. Aquele encontro de Jesus com aquele homem gadareno não foi somente um encontro para a libertação dos demônios. Foi uma quebra, uma destruição de legalidade maligna na vida daquele homem. Aquele homem não tinha mais vida por conta de algo que talvez aconteceu lá atrás. E Deus teve misericórdia daquela vida e encaminhou os passos de Jesus até ele. Aquele homem não estava ali por acaso. Ninguém vive entre sepulcros sem antes ter sido empurrado para lá por algo invisível. O pecado sempre abre uma porta, às vezes pequenas, às vezes antiga, às vezes herdada, mas toda porta aberta se torna um direito espiritual concedido ao maligno. No mundo espiritual, nada é aleatório. Existe legalidade, existe acesso e existe permissão. O pecado não é apenas um erro moral, é assinatura espiritual. É quando o homem diz, mesmo sem palavras, entre. O maligno entra, não para ficar quieto, mas para roubar, confundir, aprisionar e destruir. Por isso, aquele homem gritava, por isso se feria, por isso vivia cercado de morte. As cadeias humanas não resolviam, porque o problema não era físico, era espiritual. Então Jesus chegou, e quando ele chega, algo muda no ambiente invisível, porque Jesus não vem apenas com palavras, ele vem com o sangue que lava de todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder para cobrir a nossa vida. Mesmo antes da cruz, a autoridade dele já carregava o selo do sacrifício que viria. O céu reconhece esse sangue e o inferno também. O sangue de Jesus não é um símbolo,
é pagamento, é preço quitado, é dívida cancelada. Quando Jesus fala com aqueles demônios, ele está dizendo, sem precisar explicar: essa vida não pertence mais a vocês. O sangue fala mais alto do que qualquer pecado confessado ou não confessado. Mas atenção, o sangue cobre o pecado quando há arrependimento. Sem arrependimento, a legalidade permanece ativa. Por isso, muitos querem libertação sem renúncia, querem alívio sem mudança, querem Jesus como solução, mas não como Senhor. O homem dos sepulcros foi liberto, porque algo foi quebrado. A legalidade caiu, o direito espiritual foi anulado, e onde o sangue governa, o maligno não permanece. Quando os demônios entram nos porcos, a mensagem é clara: eles só entraram onde há permissão, e onde entraram, destruíram. Mas no homem agora não havia mais espaço. O sangue fala, a autoridade se estabelece, a libertação se concretiza. E aquele que vivia na morte passa a carregar a vida, não porque se esforçou, mas porque foi alcançado. Jesus alcança qualquer pessoa que crê nele, qualquer pessoa que o invoca. Jesus alcança e o sangue dele cobre. Aqui está a verdade para nós neste começo de ano. Não existe libertação verdadeira sem o sangue de Jesus. Não existe autoridade espiritual sem arrependimento genuíno. Não existe vida plena enquanto o pecado continua sendo tolerado. O sangue de Jesus não apenas perdoa, ele fecha portas, ele revoga contratos, ele silencia acusações, ele expulsa legalidades antigas. Onde o sangue é aplicado com fé e quebrantamento, o inferno perde o endereço. E Jesus continua perguntando, não aos demônios, mas a nós: queremos ser livres? Porque quem aceita o sangue não volta para os sepulcros, não volta para o pecado, volta para casa transformado. Ano novinho, vida novinha. Porque a oportunidade está sendo renovada. Jesus Cristo está às portas. Deixe ele entrar. O convide para entrar e fazer morada permanente. Jesus é Senhor. A autoridade está com ele. Deixa essa autoridade sobre a sua vida, porque ele é poderoso para libertar os cativos do pecado, para repreender e expulsar todo o demônio. Senhor Jesus, eu reconheço a tua autoridade espiritual. E onde havia cadeias, traz libertação. Onde havia sepulcros, traz vida. Que toda influência maligna seja expulsa pela tua presença. Reina sobre nossas casas, mentes e caminhos neste novo ano. Nós escolhemos começar o ano aos teus pés. Em teu nome poderoso, assim eu oro. Amém. Glória a Deus. E para meditar, 1 João, capítulo 3, versículo 8. E ao Deus poderoso, toda honra e glória.